A paz do Senhor, meus amigos. Muitas pessoas neste mundo consideram a vida como um jogo. E há um ponto de contato porque nós ganhamos, nós perdemos. O que muda é o nosso jeito de conviver com as vitórias e com os fracassos. Mesmo quando ganhamos ou perdemos, nós temos que ter sabedoria para conviver com aquele resultado. Muita gente, uma vitória pode destruir a sua vida. Parece paradoxal, mas não é. Depois eu explico. E uma derrota também pode trazer uma frustração muito grande, comprometer a alegria da pessoa. Então nós temos que cuidar. Se a vida é um jogo, temos fichas para investir. E não é errado investirmos na compra de um carro, na compra de uma casa, em ter um filho, que seja difícil, que nós busquemos pelos meios que são lícitos. Então nós temos como buscar, mas que não apostemos todas as nossas fichas em alguma coisa, em alguma pessoa, porque o risco de frustrarmos, de nos tornarmos infelizes é muito grande. Então nós temos que, como bons jogadores nesta vida, investir um pouco em cada coisa, em cada pessoa, não apostar naquele único jogo, porque pode dar errado. E se der certo, você pode também pensar, mas isso não é tudo que eu pensei, porque nós temos a mania de fantasiar sobre aquilo que não temos, sobre aquilo que está difícil de conseguir. Então criamos uma expectativa, em certos casos até irreal, difícil de conviver com seu resultado depois pode não ser aquele que agradamos. Então, conviver com frustrações não é fácil para ninguém. Ser feliz não é tão complicado assim. Eu tenho minha parte nesse conteúdo, porque antigamente, mesmo distribuindo as fichas, eu tinha muita frustração e não era fácil conviver, porque a gente deixa tudo que a gente consegue de lado e vai ficar frustrado por aquilo que a gente ainda não conseguiu. E é um erro muito grande. Mas para apostar as fichas, nós temos que ter sabedoria. E nós muitas vezes não temos. Por isso que quebramos a cara, por isso que muitas vezes temos tudo para viver bem, para sermos alegres e felizes, e não vivemos, porque o que é bom, o que nós conquistamos de bom, o que Deus nos mandou de bom, nós não temos olhos para enxergar, porque nós só enxergamos a frustração, aquilo que está sempre piscando a luzinha para nós, a luzinha da ilusão. Se você conseguir isso aqui, você vai ser feliz. Mas na verdade, há nada nesse mundo que nos faça completamente feliz. Não significa que por isso nós não vamos correr atrás de nada, não vamos lutarmos, não vamos tentar conseguir algo. Não, isso não. Nós temos que viver nossa vida normalmente. Mas o que nós estamos tratando aqui é sobre apostar em algo que é improvável, porque nem tudo que queremos vamos conseguir. E Deus, Ele nos mima em certas ocasiões, em certas circunstâncias, porque Ele é um Pai amoroso. Mas algumas vezes Ele nos retira algo, aquilo que pensamos que vai ser bom, porque na verdade Ele sabe o futuro. Ele sabe que se conseguirmos, vamos abandoná-lo, ou talvez vamos ser infelizes, porque vamos ter a real consciência. Aquilo não era tudo como eu pensava. Vemos artistas de Hollywood, pessoas famosas, tirando sua própria vida, porque não aguentam de tanto sofrimento, de tanta depressão. E se as coisas materiais ou pessoas nos fizessem felizes, eles têm tudo que têm. Eles conseguem coisas que a maioria dos normais não conseguem. Mas isso não quer dizer felicidade. Eles também têm seus altos e baixos. Eles são seres humanos como nós. Mas o que é importante é notarmos que a vida é assim para todo mundo. Por isso que nós temos que, de verdade, apostar todas as nossas fichas
no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar. Depois da minha conversão, eu notei que Deus tinha um propósito para mim desde o princípio. O que eu consegui, o que eu não consegui, tinha propósito de Deus para alcançar um determinado fim. E o fim foi me render totalmente a Jesus. Será que se eu tivesse conseguido tudo que eu almejei, tudo que eu quis, eu estaria hoje rendida a Jesus, aos pés dele? É por isso que a palavra diz que temos que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E são acrescentados em nós sentimentos que não conhecíamos. O que era frustrante, o que era uma frustração, passa a ser algo normal, porque nós compreendemos que a mão de Deus estava ali. O propósito dele era superior ao meu, porque o resultado era bem mais elevado do que eu pretendia ter ou ser. É assim que nós devemos apostar toda fé e esperança naquele que não nos frustra, porque quando cremos no Senhor, quando entregamos a vida e vivemos debaixo das mãos do Senhor, nada nos frustra, porque se alguma coisa acontece, glória a Deus por isso. Se não acontece, glória a Deus por isso também, porque sempre há um objetivo, um propósito maior, que muitas vezes não alcançamos, mas temos que confiar naquele que é um Pai amoroso, que é um Pai que não só dá amor, mas também nos disciplina. O Senhor, Ele não tem filho predileto. Ele é um Pai para todos que estão debaixo de suas mãos, que se submetem ao querer do Senhor e não colocam as próprias aspirações e seus desejos acima de tudo daquele que nos conhece e nos ama, mesmo sendo pecadores. Que nos submetamos ao nosso Senhor, também os nossos sonhos, os nossos desejos e aspirações, porque Ele cuida de nós, mas que aceitemos a resposta, o seu retorno. Se nos falta sabedoria para pedir e viver, peçamos com fé, para que em nossa vida não fiquemos à deriva neste mundo, oscilando, inconstantes, como um barco em águas revoltas. Tiago 1:5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peçamos fé, porque segundo o mesmo livro, no versículo 5, diz que aquele que oscila em suas convicções sobre Deus, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que permaneçamos firmes e crendo que o Senhor não se compraz de nosso sofrimento, mas quer que nele nos realizemos, porque é a única forma. Este mundo, ele não dá tudo que nós precisamos. Pelo contrário, ele pretende tirar de nós até a nossa fé, que traz a confiança no Senhor, porque jaz no maligno. Que o Senhor aumente sua fé, aumente sua confiança e tenha convicção de que os propósitos de Deus, os caminhos dele são muito mais elevados do que o nosso. Não se sinta frustrado por algo que não aconteceu, que não ganhou, porque o Senhor sabe, pela sua onisciência, todas as coisas. E que nós entendamos, se esse desejo ainda não aconteceu, é porque não é tempo dele ser satisfeito. Mas o Senhor sabe a hora, sabe se vale a pena, se o que desejamos nos convém. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde de todo mal. Amém. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Que o Senhor te abençoe.